Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas das redes sociais da TV Uniara, Instagram, YouTube, Facebook. Hoje recebemos aqui Rodrigo Alvarenga, do Clube Araraquarense. Rodrigo, seja bem-vindo à casa. Aliás, né? Você já é da casa, né? Seja bem-vindo novamente. Eu fico muito grato e feliz pelo seu convite e é muito bom estar retornando aqui à Universidade de Araraquara. Então vamos lá, né, Rodrigo? Assim, ó, você é fisioterapeuta formado pela Uniara, desempenhou as funções como fisioterapeuta na clínica até há pouco tempo e hoje você exerce a função de gestão esportiva do Clube Araraquarense. Como é que é sair da esfera de tratamento para um processo de gestão? É uma experiência, né, bem enriquecedora, né? Como que você disse, né? Fiz parte aqui, né, das cadeiras do curso de fisioterapia, fui aluno aqui da Uniara e a fisioterapia veio contribuir com a minha formação em educação física prévia, né? E tá fazendo a gestão esportiva de um clube, né, tradicional, né? O Clube Araraquarense tem mais de 140 anos de história. A fisioterapia abriu uma visão, né, e um leque de oportunidade para estar contribuindo, né, com a gestão esportiva do departamento de esportes do clube. Então você trabalha na gestão esportiva do Clube Araraquarense, né? Isso mesmo. Ok. E me diga uma coisa, como é que é você... Porque assim, quando a gente fala em gestão e organização esportiva, você organiza os eventos esportivos do clube, né? E a gente tem muita questão da cultura corporal, né? Então assim, nos dias atuais, chamar alguém para praticar um determinado esporte me parece ser um desafio. É isso mesmo? Porque assim, hoje você tem sedentarismo, você tem redes sociais, você tem celular, não é? Como é que é pensar isso? Você que é fisioterapeuta, formado, é educador físico também. Como é que é organizar isso? Na verdade, né, hoje, onde eu trabalho, o clube é um grande instrumento de promoção de saúde. E a ferramenta que nós temos para fazer isso é o esporte e atividade física como ferramenta de promoção de saúde. Hoje, né, como que você bem falou, né, a gente tem uma concorrência grande, né, com a diversão digital. Então, se a gente comparar como que era viver nas décadas 80, 60 e 70, era uma cultura que as pessoas praticavam mais atividade física, praticavam mais esportes. Hoje não. Hoje a nossa grande luta é trazer, né, a atividade física para o dia a dia das pessoas. E quando que nós pensamos em promover um torneio, um campeonato, é muito mais do que uma promoção esportiva, uma confraternização do esporte, é gerar atividade física como um meio de promover saúde a todos que vivem naquela comunidade. Entendi. E é um desafio? É um desafio. É um desafio. Assim, é difícil você conseguir pessoas... Você fala assim, vou montar um campeonato de futsal aqui no clube, né? É difícil você chamar as pessoas, é difícil as pessoas participarem das competições. Você tem que ficar ligando o tempo todo, marcando. Alguns esportes, por exemplo, que nem o futebol de campo, já são tradicionais, né? Então, os participantes, eles já têm o hábito de estarem se inscrevendo. O que nós buscamos hoje é a renovação. Então, por isso que hoje, na nossa visão de gestão de departamento de esportes, é fazer trabalho para as crianças que estão chegando no clube, para se manterem ativas e estar mostrando uma gama grande de atividades para elas, várias modalidades esportivas e vários instrumentos de atividade física, para estar garantindo nessa renovação das várias modalidades do clube. E o clube fica sempre também atento às novas modalidades que vão surgindo ao longo do tempo para estar trazendo essas pessoas a estar praticando atividade física. Então, nós temos uma preocupação de garantir os esportes tradicionais, porém, a gente está sempre atento às novidades que vão surgindo para manter, né, essa boa frequência dos associados
e ter esse contato com a atividade física, com o esporte, né? Foi bom você tocar nesse assunto. Assim, existe moda no esporte? Existe. Por exemplo, se eu falar assim, tem o campeonato de beach tênis, porque até então, né, era pouco conhecido, hoje você tem uma dinâmica diferente e tal. O esporte também é moda? Sim. Eu acho que são alguns esportes vão e voltam, outros sempre estão aí, mas sempre surgem algumas novidades. Se a gente pensar na febre da corrida alguns anos atrás, que a corrida de rua, até uns anos, ela não era um esporte tradicional, era em alguns pequenos grupos que participavam, de repente a corrida tomou proporções absurdas. Isso acontece hoje com o beach tênis, que é febre mundial, né? Então, e no clube também não fica de fora disso. Então, hoje a gente conta com uma estrutura boa de quadras, organização de festivais, organização do ranking, né, que é a Liga Interna de Beach Tênis, que são esportes que estão em alta e fazem a frequência de sócio nessa área muito grande. Então, sim, existe, né, uma moda quanto a algumas modalidades esportivas. E aí o clube se adequa a essa relação. Então, por exemplo, não tem quadra, por exemplo, de beach tênis. Não, vamos montar umas quadras e tal. Quais são os esportes que vocês agregaram agora há pouco tempo? O esporte mais recente que foi agregado, né, ao clube foi o beach tênis, que sofreu por uma boa reformulação, né, no seu parque esportivo, com ampliação das quadras, né, e modernização de sistema de vestiário e criando toda a demanda, né, a estrutura física para a prática desse esporte. Então, planejamento da construção das quadras, colocando a areia ideal, no local ideal do clube, local com sombra, tudo que precisa para a prática do beach tênis. E essa é uma preocupação do nosso departamento, né? Tá sempre estudando maneiras, né, de estar proporcionando atividade esportiva no clube e vendo quais são as atividades que estão em alta para estar trazendo, né, o nosso associado e deixar o clube sempre na vanguarda do esporte. Assim, os clubes aqui de Araraquara, como o Náutico, o próprio Araraquarense, o 22 de agosto, sempre foram marcados por intenso desenvolvimento do esporte, né? Me lembro nos anos 80, você tinha um grande desenrolar do esporte nos clubes. Falando nisso, existem escolinhas ainda dentro do clube? Por exemplo, escola de natação do Araraquarense, que sempre foi forte, a escola de futsal que tinha o nosso querido Zé Alemão, que tomava conta. Existem ainda essas escolinhas? Sim, a preocupação, né, do clube na parte esportiva quanto às escolinhas, ela sempre existiu. E ela continua muito forte. Hoje nós temos escolinha de futebol, nós temos escolinha de natação, nós temos voleibol, nós temos basquete. Temos um projeto de estar fazendo a renovação da bocha através de um projeto de estar ensinando as crianças a terem esse contato, né, conhecerem a bocha para estar renovando. Então, sim, é uma preocupação. Foi até interessante você falar da bocha. Nós recebemos aqui o japonês, né? Sim, o Flaviano. Sim, uma figuraça, uma pessoa assim muito querida. Assim, a gente recebeu, ele veio aqui, demonstrou, fez um jogo aí com o Fagner, colocou a bolinha lá e tal, enfim. E a gente vê que as pessoas não conhecem, não é? Então acho que isso é um trabalho muito importante a se fazer, porque para o esporte não se perder, não é verdade? Sim, sim, né? A bocha, né, um esporte muito tradicional aqui no interior de São Paulo, né? E se nós formos analisarmos, né, a frequência, né, a faixa etária, né, são faixas etárias bem altas, né? Então, nós temos essa preocupação de renovação do esporte, né? Então, por isso que nós temos na nossa pauta de gestão um projeto para estar renovando essa modalidade, né, que é tão importante aqui. E tem gente que joga lá? Tem.
Tem. Nós temos uma boa participação, né? No nosso querido Palácio da Bote, onde a gente tem 3 canchas, né? De padrão de disputa nacional, sintéticas, né? E tem uma boa participação, né? Principalmente aos finais de semanas. Existem, né, os torneios e festivais realizados pelo clube. E fora desses festivais existe a participação do sócio na disputa. Então, as canchas do Araraquarenses, elas são muito bem frequentadas. E a nossa preocupação, né, em manter isso, por isso, no projeto de renovação. Entendi. Legal, legal. E me diga uma coisa. Quantas competições vocês organizam no ano? E quais são elas? Nós temos atividades esportivas, torneios que são semestrais. Nós temos festivais que acontecem aos finais de semanas. E temos as equipes que disputam as competições. Então, nós temos praticamente todos os dias a gente tem um torneio, festival ou uma competição rolando, como os campeonatos internos, os rankings de tênis e beach tênis. Então, nós temos atividade esportiva todos os dias no clube. Sim, mas você organiza o campeonato de futsal, campeonato de futebol de grama, não é? O campeonato de basquete, bote. Cada um tem sua modalidade, cada um tem um tempo, então, de duração, os participantes. E vocês fazem um ranking disso? O ranking, né, é feito no tênis e no beach tênis, que a gente chamou de Liga Interna de Beach Tênis. Esse esporte existe o ranking. Aí nós temos os campeonatos internos de futebol, que são semestrais. E nós temos os festivais que acontecem aos finais de semana. E alguns festivais, por exemplo, a sinuca e o snooker, que acontecem durante a semana. E dentro das atividades esportivas, nas escolinhas, acontecem os festivais internos para estar motivando os participantes. Entendi. E quantas pessoas estão envolvidas nesse... Você tem uma faixa assim, de quantos % dos sócios se envolvem com o esporte no clube? Olha, se a gente for fazer um levantamento de dados, né, mensal, em torno de 2.000 associados participam das atividades. No geral, você No fala? geral, de todas as modalidades. Uma quantidade significativa. Isso, mais de 2.000 associados. Wagner? Nós sabemos que o Araraquarense é um clube privado, né? Mas vocês fazem intercâmbios com algumas escolinhas que existem na cidade ou região? Convidar as pessoas para virem até vocês, para participar dos campeonatos ali, vocês irem até outros lugares para participar dos torneios existentes. Como funciona essa prática? Sim, o clube ele participa em algumas modalidades de torneios e em outras as modalidades recebem, por exemplo, amistosos. Devido à proporção, né, do número de associados, hoje a preocupação é em fazer atividades internas. Mas em alguns momentos, em algumas datas, nós recebemos e ficamos muito felizes em receber outras agremiações e outras instituições para confraternizar com nós. E a revelação de novos jogadores? Tem algum... Por exemplo, o cara joga tênis bem no clube. Aí, de repente, ele vai jogar uma competição, nunca vai jogar um campeonato paulista. Tem atletas que se revelam no clube? Sim, nós temos casos, por exemplo, uma karateca que foi campeã de um torneio a nível nacional. Mas hoje a grande meta do clube não é o esporte competitivo. Nós queremos a formação, né, de pessoas. E a nossa preocupação é promoção de saúde, desenvolvimento da pessoa, critérios motores, éticos, e nós não temos essa preocupação hoje do esporte de competição. Nós fazemos campeonatos e festivais, mas o grande objetivo, né, é da base esportiva, desenvolver o ser humano como um todo. Mas nosso foco hoje... nesse atual momento, não é desenvolver o esporte competitivo. Você é fisioterapeuta e educador físico. Existe no clube um suporte para
para atender o pessoal que pratica esporte como um todo? Hoje no clube nós temos um fisioterapeuta responsável que dá todo o suporte na organização das condutas, né, das rotinas de fisioterapia. Nós temos... Tem uma academia grande lá, né? Sim. Hoje nós contamos com uma academia ampla, com equipamentos de ponta, conta com supervisão no tempo todo que ela está aberta. Existe instrutores que avaliam e orientam, instrutores muito bem capacitados, que estão sempre buscando a evolução contínua, né, do seu aprendizado. E então nós temos uma equipe multidisciplinar. Então trabalhamos profissionais de educação física, fisioterapeutas. Nós temos hoje um sistema de atendimento de gestão de risco e emergência muito bem definido, muito bem estruturado, tanto por ser uma zona protegida, né, com atendimento de emergência, programas de prevenção de risco e a capacitação, né, dos nossos colaboradores, tanto os profissionais de educação física quanto os fisioterapeutas passam por formação contínua para estarem sempre estando aptos a prestar um atendimento de excelência. Entendi. E me diga uma coisa, qual é a maior dificuldade em se trabalhar a organização dos jogos no clube? Olha, eu acho que a dificuldade, como seria em qualquer local, né? Hoje nós temos uma participação grande, são várias pessoas e cada um pensa de um jeito, né? Hoje a nossa missão é agregar a todos e promover a atividade mais democrática possível, que a pessoa sinta-se bem e sinta-se atendida e ouvida pelo clube, né? Hoje o maior desafio é isso, né? Entender o que as pessoas querem e conseguir dar uma resposta para ela, uma atividade que ela se sinta bem na sua execução. Porque você tem que estar em constante consonância com o associado, né? Sim, a nossa gestão do nosso departamento é uma gestão de portas abertas, né? A gente procura ouvir o associado, né? De que forma que vocês fazem isso? Nós estamos que nem no dia a dia eu estou em contato direto com o associado. O associado ele pode participar através que nós fazemos pesquisas de opiniões sobre todas as modalidades. Nós estamos sempre em contato com as comissões, né? Comissão de futebol, comissão de tênis, comissão de beach tênis. Então deixa eu ver se eu entendi. Então cada esporte tem uma comissão. Sim. E aí você centraliza essas comissões no sentido de desenvolver as atividades, é isso? Isso. E fora isso também, né, através das mídias sociais, o WhatsApp do Departamento de Esportes, como eu disse para você, as consultas de opiniões. Antes de nós lançarmos uma atividade, a gente tem sempre o cuidado de estar fazendo uma pesquisa de opinião para ver o que o associado está querendo na organização do evento esportivo, para a gente não tomar uma decisão monocrática, né? Porque o associado ele é o ponto vital, né, da nossa atividade. Então, a gente precisa ouvir ele. Então, nós temos vários canais que nós fazemos comunicação com esse associado para a gente depois sintetizar isso e devolver a atividade para ele. Porque me parece que é assim, né? Pelo tempo que eu já frequentei, pelo tempo que eu já andei por ali, cada esporte tem a sua panelinha. Entre aspas, né? Tem a panelinha do futebol de campo, tem a panelinha do futebol de salão, tem a panelinha do tênis, porque eu sei que tem a rapaziada lá que é mais ligada ao tênis, que cada um puxa a sardinha, entre aspas, pro som modalidade. Não, vai ter uma competição aqui, não vai e tal. Como é que você define assim, fala assim, ó, nós vamos fazer vários campeonatos no clube, isso, essa aqui vai ficar de fora, essa aqui vai ficar de fora. Dentro, né, do cronograma esportivo, nós fazemos atividades que atendam a todas as modalidades. Então, nós temos eventos desde o tênis e até a grupo de corrida. Sim. Então, tem o grupo lá ainda? Existe o grupo bem consolidado de corrida, né, que atende uma gama enorme, né, de corredores e corredoras em várias faixas etárias, né? E é muito importante, né, ver a corrida, né, um esporte tradicional dentro de um clube.
E então nós temos essa preocupação em ouvir o associado e ter dentro da nossa demanda esportiva atividades que todos possam participar. E nós vemos todas as modalidades de critério igual. Uma modalidade não sobrepõe a outra. Mesmo que uma modalidade tenha mais participantes do que a outra... Isso não interfere, Isso não interfere. Nós temos atividades para grupos pequenos, por exemplo, que nem modalidades como snooker, sinuca, que tem um número determinado de participantes, e temos futebol, que por final de semana movimenta mais de 500 pessoas. Que depois tem o chopinho lá e tal, né? Tem o pessoal que vai lá jogar, depois vai tomar o chopinho lá. Isso, então nós vemos todas de forma democrática, toda modalidade tem sua importância, independente do número de participantes. Então todas as modalidades são importantes na nossa gestão. Sim, claro. Então, a partir disso vai ter evento dentro do cronograma para essas modalidades. Entendi. E recentemente eu estive conversando com o Antônio Moda Francisco, o senhor conhece, né? Figuraça. E ele falou assim: Alexandre, o perfil de quem frequenta o Clube Araraquarense mudou muito de um tempo para cá. Isso é verdade? De que forma que ele influencia o desenvolvimento dos esportes no clube? Porque assim, o Araraquarense é um clube tradicional, Araraquara. Se você muda o perfil dos associados, você muda também, entre aspas, a cara do clube. Há essa mudança, né, de público do clube? E como é que isso influencia no desenvolvimento das suas atividades lá dentro? Essa mudança, né, do perfil foi uma mudança positiva, que deu uma cara nova para o clube, e isso trouxe a participação de pessoas diferentes. E quando nós temos pessoas diferentes participando, aumenta muito a qualidade, né? E aumenta a diversidade. E aumenta a diversidade, com certeza. Isso foi muito benéfico para o clube. Hoje, né, nós temos os associados que são muito assíduos à atividade, né? Isso é bom, nós temos o associado dentro do clube, né? Não só aquele associado que não participa. Porque, na verdade, assim, o Clube Araraquarense era feito para o Araraquarense da Gema mesmo. O Araraquarense frequentava lá. Muita gente veio de fora para morar em Araraquara. Então o cara saiu lá de São Paulo, vem para cá, o cara saiu de Florianópolis, vem para cá, o cara saiu do Rio de Janeiro, vem para cá, e esse cara vai frequentar o clube. Ele sai daquele escopo e diz assim: não, esse não é o Araraquarense da Gema, né? É um cara que vem de fora para cá. E aí quando ele chega no clube, ele vai encontrar lá certos padrões de comportamento, estabelecimento, enfim, tal. Isso ocorre no clube? Não. E isso mudou, de alguma forma influenciou o desenvolvimento das atividades, falando das organizações de esporte? Hoje, né, é muito interessante, né, você está tocando nesse assunto, porque é muito interessante que nós temos pessoas de várias culturas, de várias partes do país, né? Sim. Que vieram aqui para a nossa cidade e hoje fazem parte, né, do quadro associativo do clube. E isso contribuiu de uma forma muito positiva, né? Então, essas pessoas trouxeram ideias que foram colocadas em prática, e com essas novas experiências a gente melhorou muito as atividades do Clube Araraquarense, né? Então hoje o clube, ele dentro das suas atividades, ele é o mais democrático possível. Então isso só veio a contribuir, essa abertura, né, com perfis diferentes, comportamentos diferentes, porque isso modifica a relação do clube, modifica. Né? E até a visão que as pessoas têm do clube mesmo, né? Quer dizer, ele deixou de ser um clube estritamente voltado para uma classe social específica de Araraquara, né? Na medida em que ele consegue atingir mais gente. Isso modifica o processo. Sim, né? modifica, né? E traz bem ao nome dele, né? Clube Araraquarense, né? É para o Araraquarense e para as pessoas que moram em Araraquara, né? Então, é uma extensão, né, da vivência delas, o clube, né? Então, o clube, a partir dessa abertura, né, ele conseguiu fazer atividades
E dentro dessa mudança, né, os associados se sentirem em casa, né, dentro do seu clube, né? Então, hoje nós vemos pessoas, né, não independente de classe social. A pessoa está dentro do quadro associativo do clube, ele é um sócio importante. Todo sócio é importante para nós. Com certeza. Porque, na verdade, você cria uma nova dimensão, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de ver o mundo, né? Que sai um pouco dessa casca, né? Araraquarense, conservador, aquela coisa toda, né? Hoje, dentro do departamento de esportes, as atividades são democráticas. E independente, né, de classe social, ou a pessoa ser de Araraquara ou vir de fora, nós vemos todo mundo na mesma proporção, queremos todos participando, né? E, como que eu disse, né, nós fazemos uma gestão aberta. Então, nós temos a preocupação de ouvir essas pessoas, identificar o que elas trazem para promover espaços e atividades que elas se sintam em casa ali. Esse que é o grande objetivo, né, do nosso departamento. Entendi, legal. Fagner, alguma pergunta aí? Você disse a quantidade mais ou menos de sócios que tem o clube, a possibilidade de novas pessoas. Por exemplo, eu chego lá e falo, eu quero ser sócio. Como que funciona essas práticas de novo associado? Atualmente, né, o clube ele não tem mais títulos para vender. Então, para você se associar, você vai ter que comprar título de um terceiro. Então, essa é uma forma de você estar associado, a partir de aquisição de títulos, né? E isso é muito importante para nós, né? De vermos que a instituição, né, ela está conseguindo manter as suas atividades e o pessoal, as pessoas querem fazer parte desse dia a dia, né? Então, hoje a forma, né, para adquirir, né, são compra de títulos a partir de terceiros, porque o clube já não tem mais títulos disponíveis para venda. E a questão do acolhimento? Então, por exemplo, assim, eu vou lá, compro o título no clube, chego lá no clube. Como é que é essa relação do cara que acabou de comprar um título do clube e chega lá? Aí ele fala assim, quero participar disso. Aí muitas vezes o cara veio de fora, o cara não conhece o clube, não conhece a rapaziada que trabalha lá. Existe esse processo de inserção através do esporte? Sim. Como é que funciona isso? O esporte, né, ele é muito importante, né? É uma ferramenta fortíssima para a socialização, né? Então, desde quando que o associado chega ao clube, né? Em todos os departamentos, né, os funcionários, né, os colaboradores têm uma preocupação de fazer esse acolhimento, onde que é mostrado todas as atividades que são oferecidas, né, pelo clube, e o convite, né, para ele estar conhecendo a instituição. E logo nesse contato também a recepção pelos sócios também, né? Então existe sim essa preocupação de fazer esse acolhimento. Porque isso é importante, porque o cara se sente em casa ali, né? Então o cara fala, não, eu cheguei aqui, não me senti bem, os caras lá me acolheram e tal, me jogaram pra cá, fizeram isso, colocaram aquilo. Eu acho que é muito importante. Muito importante e muito válido, né? Aí que entra, né, as atividades esportivas, né, as atividades físicas para isso, né? Como meio de aproximar pessoas, fazer novas conexões, né? E expandir, né, a rede de amigos e colegas dessa pessoa. Porque você faz um networking ali, sim, né? E já começa aquela coisa de se encaixar. Tem o grupo tal, o cara vai lá, né? Estabelece essa relação, né? Sim, isso é uma preocupação do clube. E a gente busca estar fazendo da melhor maneira possível, né? Esse bom acolhimento ao associado que está chegando, né, ao clube. Muitas vezes a socialização aí vem das crianças. Às vezes o pai adquire o título do clube para o filho. E aí nessa de leva o filho para praticar alguma coisa ou para brincar com os amigos, ele acaba fazendo a amizade das pessoas. Às vezes o menino tá na escola, o amigo Aí ele fala, não, vamos levar o menino lá para brincar. Aí ele fica amigo do pai do menino, que é amigo da galera já do clube. Então, essa parte social que é fundamental na hora de você... eu não vou falar que é agradar,
mas é de deixar o associado à vontade. Principalmente quando ele está chegando. É mais ou menos isso. Isso, né? Como que a gente está num clube, né? Nós não temos só esporte, né? Nós temos os eventos sociais, né? E como que você falou, né? O pai, às vezes, adquire o título para estar aproveitando com a criança, né? Aí, nesse meio tempo, ele matricula em alguma escola, enquanto que a criança está fazendo atividade, o pai vai para a academia e conversa com o pai do amiguinho, ou a mãe, e vice-versa, isso vai aumentando a rede. Então, é uma ferramenta fantástica de socialização. Não, mas isso daí é fundamental, né? Porque você tem esse processo de socialização do clube é muito importante, porque você consegue estabelecer relação e criar vínculos, né? E falar em criar vínculo, como é que é a participação feminina nos jogos? Elas participam, as mulheres participam, vocês têm competições voltadas para elas, vocês têm competições que são voltadas para o público masculino, adulto, para o público feminino e para as crianças, é isso? Sim, nós temos a preocupação de dar opções esportivas para todo o quadro. Por exemplo, se você monta um campeonato de tênis, tem o tênis masculino, misto. Tem a categoria feminino e kids, né, para criança, né? Então nós temos sempre a opção de estar inserindo, né, as categorias femininas em todas as modalidades esportivas. E as mulheres participam muito, são muito assíduas do clube. Isso você pode ver em algumas modalidades a predominância das mulheres. Sim, tem modalidades que tem uma predominância feminina, mas elas fazem parte. Por exemplo, nas atividades que nem a academia, as aulas de ginástica, dança, corrida. O grupo de corrida do clube tem uma grande participação feminina. E o beach tênis também existe. O tênis tem uma... beach tênis, né? O beach tênis tem uma categoria feminina, participa muito. O tênis também temos a categoria. O futebol... tem aumentado muito, né? Sim, as meninas participando das escolinhas, participando dos festivais, organização de campeonatos de futebol para mulheres. Então, é muito bem-vinda, né? As mulheres, né, na atividade esportiva do clube. Você acha que elas estão vindo mais para as práticas que eram prevalente de homem, e eles menos onde seria uma categoria feminina? Nem mulher jogando futebol, que antigamente era incomum, hoje é totalmente normal. O homem praticando uma dança, fazendo uma ginástica. Então a gente pode dizer que as mulheres estão vindo mais pro lado de cá do que os homens pro outro lado? As mulheres são muito assíduas, dedicadas, né? Isso é muito legal de ver na prática esportiva, né? E elas são determinadas, né? E isso é muito interessante. E a gente fica muito feliz, né, em ver nas nossas escolinhas a participação das meninas no futebol, no beach tênis, nas aulas de natação também, né? Dentro da natação existe uma participação feminina muito grande. Nas aulas de dança tem a participação dos homens também, isso é muito legal. Porque hoje o pessoal, né, tá deixando esse estigma, né, de atividade masculina e atividade feminina. Que tá se misturando isso, tudo. então existe essa socialização e a pessoa começa a entender, né, o benefício, né, da atividade física e vai cair nesse estigma, né, de atividade de homem ou atividade de mulher, né? Isso é muito interessante, né, na evolução, né, da prática esportiva e da atividade física. Agora, você está falando nisso, né? Me chamou a atenção aqui, né? Pô, então você... Porque assim, você abre o seu computador lá, só tem tabela de jogos, então. Então, por exemplo, uma modalidade é segunda de manhã, segunda à noite, segunda quem jogou com quem... Porque você tem que ter todo você tem que ter toda uma planilha, você tem que ter todo um staff. Você lá, quanto é que foi aquele jogo da fulana com fulano lá e tal, né? Foi tal. Quer dizer, você fazia gestão disso, me parece que é um negócio... Por mais que você fale assim, são 2.000 pessoas. Pô, é gente pra caramba, meu. Entendeu? Como é que é isso? Então assim, vai ter o campeonato da categoria do Master de futebol de manhã, das 10 ao meio-dia.
Aí o outro jogou das 8 às 10, lá, a categoria de, sei lá, infantil, juvenil. Como é que é tomar conta disso tudo? Porque assim, no final, e aí eu sei porque eu acompanho uma rapaziada aí, sai até briga lá por causa de premiação, o nego sai no pau lá e tal, discute, aquela coisa toda. Como é que é fazer a gestão disso tudo? A gente tem hoje, né, um apoio tecnológico, né, de software e aplicativo que nos ajudam. Existe a participação do associado, né, em colaborar, né, por exemplo, que nem você estava falando, divisões de times. Os nossos instrutores apoiam muito também, né? Então não é um trabalho que eu faço sozinho. Eu tenho muita gente. Sim, sozinho ninguém faz nada. Não. É que eu falo, concordo com você, sozinho ninguém faz nada. Então tem apoio dos instrutores, né? Que estão no dia a dia da modalidade. O sócio também é parte fundamental nesse processo de construção. E a tecnologia, né? Para a gente estar fazendo as gestões de campeonatos. Então, hoje, os dados do campeonato são lançados em um software que automaticamente já coloca todos esses dados dentro do site do clube, né? A tecnologia vem ajudar muito, né? Mas não só ela, né? Mas é um trabalho de equipe. Porque me parece que ali também funciona assim. Eu conheço um rapaz lá ligado lá do biribol lá, ele gosta do biribol, então ele vai tomar frente ali, né? Então acompanha os jogos, né? Isso. Que aí você acaba envolvendo o próprio associado na organização dos jogos. Isso dá... minha área aqui é o biribol, nós vamos fazer o campeonato lá e eu tô mais ou menos que... né? Assim, aí tem o cara que sou tenista, então o cara vai lá... O sócio, né, é parte fundamental nessa construção, né? Então é sempre, como eu disse para você, é um trabalho de equipe. Existe, né, o departamento de esportes. Mas é complicado isso, né? São desafios, né? São desafios para a gente estar fazendo, né, essa gestão de pessoas. Mas como que eu disse para você, é um trabalho em equipe. Então, o sócio, ele participa desse processo construtivo. Nós temos os instrutores, né, que acompanham a modalidade também, né, como representantes do departamento de esportes. Então, é um trabalho amplo, né, e de gestão de pessoas. Entendi. E você está falando de gestão de pessoas. E como é que é a relação com a presidência do clube, com o staff do clube? Porque assim, você é funcionário, né? Você é contratado ali, você é funcionário. Como é que é essa relação com o presidente, diretoria? Porque essa diretoria ela é composta, ela é eleita, né? Dentro de um período determinado de tempo. Como é que é essa relação? Por exemplo, o presidente chega para você e fala assim: Rodrigo, nós vamos trabalhar assim, 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 assim. É assim que funciona? Na verdade, é como que eu disse para você, né? A diretoria, ela dá total liberdade para a gente estar trabalhando e ela sempre se baseia em decisões em benefício do clube. Sim. Como que é um clube que já é tradicional, com 141 anos, né? Sim. E está sempre preocupado em ouvir seu sócio. E temos essa liberdade de trabalho, temos esse apoio. Temos apoio, né, da diretoria como um todo, tem o apoio do meu diretor de esportes, né, para estar fazendo o trabalho da melhor maneira possível, e apoio dos nossos colaboradores, né, nossos instrutores, professores. Então, é um trabalho em equipe, é um trabalho multidisciplinar. Então, se a gente for pensar, você tem um organograma do clube, você tem a direção do clube, aí você tem um diretor de esportes, e aí você é ligado a esse diretor de esportes. Isso, eu sou subordinado à diretoria de esportes e à diretoria executiva. Uhum. E aí tem a diretoria executiva, você é subordinado ali e você tem os seus outros links. É assim que funciona? Isso mesmo. E quando nós fazemos uma atividade esportiva, né, eu não penso só em departamento de esportes, né? A gente conversa com o departamento social e os outros departamentos, né? Porque as nossas decisões são em equipe. Existem vários departamentos dentro do clube, né? Sim, e para funcionar como uma engrenagem... E até para não dar conflito de datas, né? Isso. Então, por exemplo, vai ter um show da banda tal lá no clube, naquele dia... Isso, por isso que... Aquele dia lá, né, tá reservado. Isso, por isso quando que nós vamos fazer um cronograma esportivo...
Sempre nós temos uma conversa com o departamento social, departamento de recursos humanos do clube. Então, sentamos numa mesa e cada um vai apontando os seus pontos para estar ajustando. Não existe decisões monocráticas na hora de executar um evento. Então, supor, entrou 2023. Você tá lá, chegou janeiro, primeiro dia do ano. Chega lá, reúne a rapaziada e fala assim: escuta, e aí? Como é que nós vamos fazer esse ano? Existe como vamos trabalhar esse ano? É assim que funciona? Isso existe. Você reúne lá, faz uma reunião com a rapaziada. Assim, 2023 nós vamos fazer uma competição assim. É assim que funciona? Isso, nós fazemos a organização e o planejamento do cronograma esportivo. Atividades de janeiro a dezembro. E dentro disso daí nós já conversamos, né? Por exemplo, departamento social, que vai passar as datas de bailes, eventos. Isso tudo já está montado? Já está montado. Pro ano seguinte? Já está montado. Tá. E semanalmente nós conversamos, né? Para estar sempre definindo, aparando alguma aresta para deixar o evento, né? Mais organizado possível. Porque como que eu vou fazer um evento, por exemplo, campeonato de futebol? Lá tem pessoas que fazem parte do departamento de esportes, tem funcionários que fazem o cuidado do campo, que é departamento de patrimônio. Sem o apoio do RH, a gente não consegue fazer um campeonato, porque é folga de funcionário, são os horários. Então é muito importante a gente conversar. Então esse trabalho multidisciplinar é fundamental. Entendi. E tem competições que acontecem no primeiro semestre, no segundo semestre? Não, primeiro semestre nós fazemos esses campeonatos, segundo semestre a gente faz esse. É assim que funciona? É isso mesmo. Existe um... tá inverno, colocar essa competição de natação no inverno fica mais difícil, vamos jogar no verão. É assim que... Isso, é feito um planejamento anual, onde nós vimos as atividades mensais, depois atividades semanais e a atividade diária. Então, nós temos que fazer a organização dos complexos, complexo de campo, complexo de piscina, complexo de quadras de tênis, beach tênis, complexo de ginásio. Aí nós temos que ajustar os horários de abertura, fechamento do clube, funcionários da parte de manutenção que vão precisar, suporte de fisioterapia, atendimento de emergência. Então são várias pessoas, né, para a organização. Muita gente envolvida. Existe muitas pessoas envolvidas, né, fora o sócio, né. Então é importante essa conversa que nós temos, né, entre os profissionais de cada área, né? Então, é muito importante, né? Nós sempre estamos se reunindo para estar vendo qual que é a melhor maneira de implantação do evento. Mas, como você disse, existe um cronograma pré-definido anualmente. Por exemplo, nós estamos conversando agora, nós já sabemos o que vai ser feito até o último dia do ano quanto à atividade esportiva. Já começa a alinhar os trabalhos de 2024. E antes de 2024 começar, nós já temos o calendário de 2024 pronto, né? Então, porque envolve, né, manutenção de área esportiva, por exemplo, futebol. Nossos campos são de grama natural. Então, nós temos que ter esse cuidado de manutenção de grama, todo o planejamento de irrigação, adubação, descompactação de campo, manutenção das quadras de tênis. Então, isso precisa ser conversado. Ser né? colocado dentro de um calendário, né? É feito um calendário quanto a isso. E como eu disse, né, dia a dia os departamentos se conversam, né? Um departamento importante, o departamento de marketing, que faz toda a divulgação, né? Então, nós precisamos, né, tá passando essas informações para a pessoa fazer essa divulgação. Então, é uma grande engrenagem. E toda engrenagem tem a sua importância ali, né? Então, tem que ser de forma orquestrada, né? Todo mundo falando a mesma língua. Fala. Tem, assim, Falou do inverno, da natação, me veio na cabeça. Tem algum período do ano que a demanda é menor? Não, eu digo no geral. Em escolinhas ou ir no clube para lazer, resenha com os amigos. Existe um período que tem uma demanda menor? Olha, assim, não existe demanda menor. O que existe é realocação de participação. Por exemplo, em alguns momentos existe férias das aulas, né, dos colônia cursos. de férias para as crianças. Aí essas crianças não ficam sem atividade. Existe o projeto Férias Mais Divertidas, que vai receber essas crianças.
não existe, né, uma baixa, existe só uma readequação do fluxo da procura da atividade esportiva. Por exemplo, que agora, se vamos pensar assim, vamos estar no inverno, existe férias da natação, porém a criança que faz parte da atividade de natação tem a oportunidade, vai fazer o férias mais divertida, né? Então só existe essa readequação de fluxo. E como é que é a receptividade do pessoal? Como é que o pessoal vê essas atividades? Você tem feedback deles? Sim, a gente tem o feedback, né, do dia a dia, né, de estar com... Sempre tem aqueles caras que são mais chatos, né? Na verdade, chato não, né? São as pessoas que são mais críticas e às vezes têm um pensamento diferente do nosso, né? Aí, como que eu disse, né, nós temos o nosso dia a dia que nós conversamos com o associado e se o associado não consegue falar pessoalmente até nós temos as pesquisas de opiniões, ali onde que ele expressa, né, as suas críticas, opiniões, né? E onde que nós filtramos e sintetizamos atividades para estar atendendo essa demanda. Então, é importante a gente ouvir. Claro, nós não fazemos nenhuma atividade sem esse feedback, né, do associado, que ele é do pilar principal, ali. Com certeza. E me diga uma coisa, qual a maior dificuldade que vocês têm nisso? De organizar os jogos. A dificuldade promover uma atividade que agrade a maioria, né? Então, por isso que é um trabalho assim, não complexo, né? É um trabalho de paciência para a gente escutar o que cada associado pensa e ver uma atividade que vai agradar a maioria. Então, é um trabalho de você fazer estatística. Porque assim, você montou uma competição de tal esporte, mas esse você não montou. Você montou daquele, mas esse ficou de fora. Não existe esse tipo de coisa? Olha, atualmente... todas as modalidades que o clube oferece, existe um campeonato, torneio ou um festival. Que nem mensalmente nós temos festivais. Então... Como é que funciona um festival? Festival? Qual que é o conceito? Festival é uma atividade que geralmente é aos finais de semana, onde a pessoa se inscreve. As modalidades têm grupos, né? Grupos de WhatsApp. Então, por exemplo, que nem existe já um cronograma mensal do festival. Então, por exemplo, primeiro sábado do mês tem tênis simples. Segundo sábado do mês, festival de futebol. Começa e termina no mesmo dia. Começa e termina no mesmo dia. A pessoa faz inscrição. Dentro do grupo de WhatsApp é destinado um formulário, a pessoa se inscreve, aí é feito o chaveamento, o departamento envia um instrutor, né, para estar fazendo essa gestão das tabelas e monitoramento, e tem a premiação no mesmo dia e depois é distribuído, no caso das atividades adultas, né, é distribuído cerveja e refrigerante, e nos casos das crianças é distribuído só refrigerante após os festivais. Ou seja, todas as modalidades que o clube oferece têm os festivais específicos. Entendi. Então o festival ele começa e termina no mesmo dia. Que é para promover aquele determinado evento. Isso, o esporte. Interessante. E vocês fazem isso em várias modalidades? Em várias modalidades. Todas as modalidades que o clube oferece hoje, existe um festival. E existe muitos adeptos que participam disso? Sim. Tem festivais que nós temos mais de 50 participantes em um único dia. Então, é muito interessante isso. A assiduidade, né, que o associado do clube hoje tem. E é um público que pede por atividade também, né? Por isso que E diversificação, né? Diversificação. Hoje o clube ele não foca em não tem uma rotina, né? Não tem. Tem que ter essa diversificação para você poder atingir o máximo de pessoas possíveis e o máximo de interesse. Atingir o máximo de interesse possíveis das pessoas. Por isso que hoje a gente é pautado em estatística, né? Então, por isso que a gente faz muita consulta de opinião. E a partir da resposta do associado... E como é que vocês fazem isso? Através de recursos tecnológicos, nós fazemos formulário... Tem um software específico para isso? Sim, a gente tem o... Por exemplo, vamos ser bem claro. Então, eu fui lá, comprei o título. Eu sou sócio. Então eu vou receber um aplicativo do clube. Isso, o SysTicket.
eu vou receber um aplicativo do clube e através desse aplicativo eu posso, então, opinar, posso dar sugestões. É assim que funciona. Depois vocês têm uma central que coleta esses dados e joga isso para uma tabela. Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Então, pensa aqui. Eu, Alexandre, vou comprar um título do Clube Araraquarense. Então eu comprei o título e vou chegar lá amanhã. O que é que eu vou receber do clube? Do ponto de vista de organização, assim. Primeiro, você vai ser muito bem recepcionado, né, pelo departamento social do clube, né, através das competentes secretárias, né, que fazem a recepção, que vão estar mostrando todas as atividades que o clube oferece. Então, desde aulas, modalidades esportivas, você vai receber um informativo com todo o cronograma. Sim. E depois, o sócio cadastrado ele vai ter acesso a um software que chama SysTicket. Ali ele faz inscrição de campeonato, agendamento de quadra, agendamento de piscina, e ele também tem a opção de fazer contato diretamente comigo através do WhatsApp do departamento de esportes. Então, existe esse canal também. E em vários momentos nós colocamos pesquisas de opinião. Dentro do sistema. Dentro do sistema e o site do clube também. Tá. Então, por exemplo, que nem esse link eu coloco no grupo de WhatsApp, eu coloco no site do clube e a gente coloca dentro do SysTicket também. Por exemplo, nós vamos fazer um campeonato de futebol. Nós fazemos uma pesquisa de opinião. Determinada categoria. Que horário você se sentiria melhor jogando? Às 8, às 9 ou às 10 da manhã? Qual que é a faixa etária que você se identificaria mais? Então, a gente faz esse trabalho de escuta, levantamento de dados, tratamento dos dados para fazer a atividade moldada em cima daquela maioria que está participando. Então, nós estamos sempre ouvindo e criando ferramentas para o sócio também. E aí você tem uma central que recebe esses dados certinho. Isso, processa. E depois esses dados são passados em relatórios para o pessoal que administra o sistema. Isso, e a partir disso, em posse desses dados que nós tomamos as atitudes de fazer a construção de um campeonato, festival, um torneio e criação de novas modalidades também. Atividades para outros grupos que, por exemplo, pode ter alguma atividade que a gente ainda não está oferecendo, mas ouvindo o sócio, nós podemos readequar o nosso sistema, né? Nós temos um cronograma, mas ele não é fechado. Ele é flexível porque o que faz essa flexibilidade é o que o sócio está querendo, né? Então, quais são as expectativas do sócio, entendeu? E a partir disso que nós tomamos as nossas decisões. É uma escuta ativa do associado, sempre. Entendi. E me diga uma coisa. Vocês têm várias competições, várias modalidades, enfim e tal, né? Como é que funcionam as arbitragens nesse processo? Porque você tem que ter alguém que apita o tênis, você tem que ter alguém que apita o futebol, você tem que ter alguém que apita o basquete, você tem que ter alguém que apita o vôlei. Quem é que toma conta disso? Porque assim, é uma estrutura, né? E aí você tem que ter a formação desses caras. Ou o clube contrata o cara. Você apita futebol, vai apitar o jogo lá nosso, lá e tal. É assim que funciona? Você contrata pessoas de fora ou você tem o pessoal que é formado dentro do clube mesmo que vai dar conta dessas demandas? Com exceção o futebol, que nós fazemos a contratação dos árbitros, né? Que são terceirizados, porém eles recebem, né, uma formação, né, da Liga Independente dos Árbitros, né, de Araraquara, onde fazem a formação e o treinamento desses árbitros e os anotadores, né, os mesários. E eles participam, né, nós fazemos a escala anual e mensal de quantos jogos terão e as datas, encaminhamos isso para a Liga dos Árbitros, que ela vai cedendo os árbitros e os mesários na quantidade e data que a gente precisa dos jogos. Nos festivais são a participação dos instrutores do clube, né? Eles que participam, tanto tirando dúvida de regra e intervindo em algum momento. E esse pessoal é formado na educação física? Nós temos, sim. Pessoal que é formado? Sim. Para fazer parte hoje, né,
do quadro, né, de instrutores, existe a necessidade da formação de educação física e está com o seu CREF ativo, né, Conselho Regional de Educação Física, né, ativo quanto a isso. Então, são atividades monitoradas por profissionais formados em educação física, né. Então, nós temos profissionais de educação física com nível de especialização, temos mestres e doutores dentro do nosso quadro de profissionais de educação física. Isso é importante porque você liga a ciência ao desenvolvimento do esporte, você dá maior capacitação profissional, o atendimento é melhor. Você tem a ponta dos processos aí colocados. Você mesmo, né? Você é professor de educação física, você é fisioterapeuta, quer dizer, você tem uma linha científica aí colocada no processo, né? Sim, sim. Hoje, né, nós pautamos em evidência científica, né? E tanto nossos instrutores, né, os nossos fisioterapeutas, né, são profissionais que estão em constante formação, estão sempre fazendo cursos. Isso dá mais segurança. Sim, sim, a devolutiva, né, para o associado é muito melhor, ele se sente mais seguro, confortável, sabe? Né? Sim, confortável com o profissional que é capacitado e que está sempre em contínua evolução e treinamento, né? Então essa é uma preocupação. Então desde o estagiário que começa, feito processo seletivo, o professor titular, então nós temos essa preocupação, né, do bom atendimento e a qualidade de formação desse profissional, né? E todas as nossas decisões, né, são baseadas em ciência também, né? Seja na parte de atendimento associado, na academia, os professores das escolinhas também desenvolveram métodos pautado, né, em ciência para aquela faixa etária, qual vai ser o melhor estímulo para aquele momento. Quando a gente pensa num domingo que tem futebol no clube, que são em torno de 500 pessoas participando do campeonato, existe um plano de emergência que tem um profissional de educação física, tem fisioterapeutas dentro, não é um fisioterapeuta só, temos mais de 3 fisioterapeutas trabalhando, nós temos zona protegida, se caso aconteça um atendimento de emergência, tem uma ambulância, tem um plano de emergência para isso. Então, essa é a preocupação, né, nossa, de estar seguindo diretrizes, protocolos internacionais. E o profissional capacitado, né, com formação em graduação, pós-graduação, é de fundamental importância para isso. E isso serve, né, até para o sujeito dizer assim, não, poxa, eu escolhi o Clube Araraquarense para fazer sócio e valeu a pena. Sim, essa que é a nossa preocupação e a nossa visão, né, de ser referência. Então, é importante, né, esse cuidado, né, das formas que os nossos colaboradores, né, e que nós nos capacitamos para o bom atendimento ao sócio, né? Então essa é uma busca constante, né, de estar sempre melhorando a capacitação, o nível de evidência científica que esse profissional tem contato e o apoio que a diretoria presta a isso, né? Então você tem uma diretoria que apoia a tua formação, trazendo curso, capacitação e valorização do profissional que busca uma melhor capacitação. Então isso é fundamental. Entendi. Conversamos aqui com o Rodrigo Alvarenga, do Clube Araraquarense. Rodrigo, prazerzaço em recebê-lo. Muito obrigado pela sua presença. Satisfação imensa em estar aqui com vocês, Alexandre. Fico muito feliz em ter vindo aqui para falar um pouquinho do nosso dia a dia. Grande abraço. Abraço, obrigado, Ale. A gente se fala.